Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pai, nós te agradecemos, tu és poderoso. Podemos te louvar nessa noite, nos render em oração. E agora, muito mais, através da tua poderosa palavra, nós, Pai, nos rendemos ao Senhor. Continua falando de uma forma poderosa, porque é somente o Senhor que pode. E é somente o Senhor que convence os corações. Nós te agradecemos e colocamos nossa mente, nosso coração totalmente abertos para receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia. Tá falhando aí o microfone, Igor? Tá falhando aí não, né? Tá aqui. Aleluia. Nós estamos na semana? Qual semana não é santa para nós que somos filhos de Deus? Né? Mas essa semana é muito importante. Onde também a gente comemora e a gente se lembra, a gente celebra e a gente se rende a um momento onde nós somos salvos. Nos remete àquele maravilhoso momento onde Jesus chega em Jerusalém e as palmeiras são levantadas. Foi domingo agora, né? Domingo de Ramos. E aí nós vamos ver todo aquele momento lindo que o Senhor vai conduzir de forma tão extraordinária para a salvação de toda a humanidade. Na quinta-feira, a última ceia, a última ceia celebrada ali, onde o Senhor institui a ceia, a igreja, e Ele traz essa mensagem de que estava derramando seu sangue, seu corpo, para uma nova aliança. E na sexta-feira santa, aonde Ele entrega a sua vida por nós, aonde Ele se doa com um amor mais profundo que só pode vir do Senhor. Um sábado de silêncio, mas de esperança, e um domingo de júbilo, porque o nosso Redentor vive, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra que esse momento, tudo que o Senhor fez, né, já estava dito por Ele mesmo. Quando a gente olha aqui na instituição da quinta-feira, né, o sermão de hoje é a Semana Santa da Paixão à Ressurreição. E o primeiro ponto da nossa mensagem aqui é a última ceia, a instituição da ceia, desse momento maravilhoso. E aí, com o livro de Isaías aberto, nós podemos contemplar que o que o Senhor falou há muito tempo atrás, Ele vai cumprir. A partir do 5, como a gente já leu, e o 6 em diante, nós vamos olhar tanta coisa maravilhosa que eles ali não podiam entender. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Quem era esse servo? Ele começa no versículo 1 dizendo: quem creu em nossa mensagem? E Isaías tem propriedade para falar isso, né? Já disse para vocês que foi um homem que foi chamado pelo Senhor para pregar por um bom tempo nu. É isso mesmo que você ouviu, né? E o que as pessoas achavam e pensavam desse homem? Mas quem que o chamou? Vocês estão aqui? 3 anos. Olha que chamado. E ele pergunta: quem creu na nossa mensagem? Quem crê numa mensagem como essa? Né? Num tempo hoje que como é que chama? Ilustração, não. Uma peça de teatro feita com Jesus pela Igreja Católica, ela assume uma proporção tão grande dentro da igreja evangélica, né? E a gente pode ver que aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou, às vezes nós esquecemos por causa do mundo que nos rodeia. Não farás para ti imagem, mas muitas pessoas admitem que sem imagem não podem ver. Tomé
só acreditou porque viu. Isaías chama aqui, então, a nossa atenção. Quem creu na nossa mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Esse Jesus que se apresentou a nós não é aquele que está sentado ali e as pessoas estão indo sentar na frente daquele homem e beijar a sua mão, beijar ali os seus pés e começar a chorar. Não, a humanidade rejeitou. Ali um momento terrível de aflição traz esse sentimento, né, de choro e tudo. Mas quando aquela pessoa se levanta e sai dali, as pessoas não querem mais nada com ele, com sua palavra, com os seus ensinamentos. Já falei aqui com os irmãos sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é esse sermão maravilhoso que Jesus resume toda a sua lei e traz um desafio. Muitos saíram revoltados, outros creram, mas o sermão impactou toda a humanidade. Todo o mundo conhecido ficou sabendo dessa mensagem. Mas aqui, o profeta é bem claro, ele foi desprezado. E não tínhamos estima. Às vezes por causa da dor, nós ficamos mais emotivos. Às vezes por causa de imagens, ficamos mais emotivos. Mas o Senhor chama a entender essa mensagem. Essa instituição que Ele faz aqui. Esse momento de entrega que Ele faz aqui. Olhar além disso. Porque a figura, mesmo essa aqui, ó, plástica. E dizem que o plástico permanece mais de 100 anos. Né? Ou de 1000 anos, se eu não me engano, porque é um material que não se deteriora dessa forma assim tão rápido. Nós precisamos mais do que 7 dias debaixo de 7 palmos para ficar só os ossinhos. E os ossinhos por um pouco mais de tempo, né? Dependendo de como vai ser conservado. Mas esse material, por mais lindo que seja, não reflete a glória do Senhor. Por mais lindo que seja, por mais bonito que sejam os lírios do campo, eles só servem para ser cortados e jogados ao fogo. Essa imagem não é simplesmente um objeto feito por mãos humanas ou por uma apresentação humana. Ela está muito além, muito além. É o nosso Senhor que certamente tomou sobre si. Olha o que o versículo 4 diz: as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. Rico e o Lázaro representa muito bem isso aqui. No finalzinho dessa parábola, dessa história, Jesus vai mostrar que aquele homem pede para que o rico ou Lázaro descesse e fosse lá falar com os parentes dele, porque ele não queria que os parentes dele de forma nenhuma passassem por aquela condenação. Não queriam. Mande ele lá, pai Abraão. E aí Abraão vai e diz: ele não pode. Eles têm a lei e os profetas. Olha que interessante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que foi instituído aqui em Isaías, o que foi mostrado para o profeta Isaías, não se cumpriu aqui, mas se cumpriria algum tempo depois. Mas olha que imagem maravilhosa da graça e do poder de Deus. Porque todo aquele
que nele coloca a sua fé é salvo. Mas, como é dito aqui, ele foi afligido por nós, pelos nossos pecados, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. No mundo hoje que ninguém peca, ninguém erra, né? Todo mundo é santo. Essa palavra parece que não faz sentido, mas para aquele que se dobra, aquele que busca o Senhor, ele entende que todo o nosso pecado, toda a nossa dor, tudo aquilo que nos afastava do Senhor, que começou em Gênesis, Adão e Eva. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da sua palavra, a transformação que Ele tem feito através de sua palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. A separação, o querer ser igual a Deus, o desprezar a ordem do Senhor para se tornar semelhante a Ele, entre aspas, né? Eles achavam que poderiam, mas ali eles não conseguiram. Pelo contrário, se afastaram, deixando a palavra, achando que poderiam por si só fazer alguma coisa, mas não. A palavra é bem clara, Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Irmão, domingo agora foi celebrado, né, com as palmeiras, coisa mais linda. E imagina como é que foi lá em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. Meus irmãos, que visão foi aquela? Toda uma cidade celebrando porque um rei estava entrando sentado no jumentinho. Irmãos, é lindo, é maravilhoso, mas Jesus sabia, assim como nós sabemos hoje, que mesmo essa manifestação tão pungente, tão impactante, ela se transforma em rejeição. Ela se transformou em crucifica-o, solte Barrabás, matem esse Jesus. E as mesmas pessoas que estavam, bendito é o que vem em nome do Senhor. A humanidade parece que não consegue entender que Cristo veio nos salvar de nós mesmos. Eu sei que o demônio, ele é sagaz, mas ele é demônio. O que eu quero dizer com isso? Quem é Deus, o nosso Deus. O demônio se levanta para cair. Ele se levanta para ser envergonhado. É certo que ele envergonha alguns aí, né? Em livro de Atos a gente pode ver a história de pessoas que queriam expulsar um demônio no nome de Jesus de Paulo. Ou seja, eles não conheciam esse Jesus, mas Paulo conhecia. No nome desse Jesus de Paulo sai. O demônio dá uma surra neles tão grande que eles saem seminus de dentro da casa correndo.
Tem algumas pessoas que são envergonhadas pelos demônios, mas aquele que está alicerçado na palavra, no conhecimento, e reconhece que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua causa, por nossa causa, ele foi moído, ele foi esmagado, e por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Esse vence. Esse vence. Esse conhece o verdadeiro sentido de uma Semana Santa. Que, pasmem, não é peixe. Ah, não. Não é peixe. Mas peixe é bom. Tem gente que não gosta, mas não é isso. Não é simplesmente algo humano, é algo de Deus, divino. Algo que aconteceu para mudar a nossa história. Abra aí em Mateus, no capítulo 26, 28. O sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.